Oi, pessoal! Agora eu tô aqui para falar com vocês do nosso outro experimento, que é o cultivo de bactérias para análise e estudo da função exponencial, tá? E para isso, você vai precisar ou de agar-agar, tá? Ou de gelatina incolor. Aí fica a teu critério. Eu peguei o agar-agar porque eu acho que ele tem uma consistência melhor para o que a gente vai fazer, tá? O agar-agar é tipo uma gelatina de algas, tá? Então, ele não tem sabor. Se você bater com fruta, ele fica saboroso. E é tipo uma gelatina. A gelatina incolor, eu acho ela um pouco complicada de trabalhar. Então, por isso que eu prefiro o agar-agar. Mas se você não tiver o agar-agar, pode usar a gelatina incolor, não tem problema, tá? Eu já tive alunos que usaram gelatina colorida nesse experimento. Se você usar ela uma bem clarinha, até dá pra fazer, tá? Mas não use uma muito escura e nem muito... E toma cuidado, porque assim, ela vai ter que ficar mais concentrada. Você vai ter que usar menos água para que ela fique numa consistência que a gente possa usar de base para o cultivo da bactéria, tá? E você vai precisar também de 4 frascos de vidro, sendo que a ideia é que eles não voltem a ser utilizados por conta das bactérias, tá? Você pode usar aqueles copos tipo requeijão, tá? Pode ser copinhos de requeijão, ou copinhos tipo assim, tá? Agora, se você tiver copinhos com tampa, só que pequenininhos, não precisa ser gigante assim, por favor, tá? Mas aqueles menorzinhos, se você tiver vidrinhos com tampa, tipo de papinha de nenê, sabe aqueles frasquinhos? Quem tem aí algum irmãozinho ou irmãzinha pequenininho, se comer aquelas papinhas da Nestlé, aqueles vidrinhos com a tampinha serve super bem, tá? Então, quem tiver, pode utilizar aqueles frasquinhos de papinha de neném. Agora, se você não tiver o vidro, tá? Aí, eu sugiro, então, que você use um vasilhame de plástico. Mas não é o ideal, tá? O melhor seria usar o vidro. Como eu já fiz várias vezes esse experimento e minha família não aguenta mais ver eu estragando o frasquinho de vidro, então, dessa vez eu vou usar os de plástico, tá? Que aí eu descarto e eu não deixo minha família maluca. Você pode usar, sabe aqueles bolos de pote? Então, você pode comer o bolo de pote, depois você lava, esteriliza bem, e daí você até pode usar. Não é o ideal, tá? Para um experimento certo seria o de vidro. A minha ideia, na verdade, era fazer esse experimento lá na escola. Mas, como a gente tá cada um na sua casa, vamos fazer em casa. Eu já fiz várias vezes com os meus alunos em casa e sempre deu certo, tá? E é muito legal, porque vocês vão ver acontecer e vocês vão conseguir ter uma ideia de o que tem mais bactérias, tá? Se é a nossa saliva, o nosso suor ou a parte da tela do nosso celular, tá? Então, assim, se você tiver os frasquinhos desses tipos de bolo de pote, a gente pode usar, só que tem que lembrar de esterilizar. E cuidado, né? Se você colocar água muito quente no plástico, ele vai derreter. Então, esterilize com cuidado e, por favor, atenção e cuidado e não se queimem, tá? Quando forem fazer o experimento, tomem muito cuidado para não cometerem nenhum tipo de acidente caseiro, ok? O primeiro passo, pessoal, vai ser preparar a sua base, tá? Aliás, minto, o primeiro passo vai ser esterilizar os seus vasilhames. Então, se você estiver usando o vidro, você vai pegar água, ferver, e a água fervente você vai jogar dentro e fora do seu frasco de vidro, tá? Você vai precisar de 4, ok? Por que 4? Um vai ser o seu controle, que não vai ter contaminação. O outro vai ser da saliva, o outro do suor e o último vai ser do seu celular, tá? Então, esterilize. Se você estiver usando o plástico, então você coloque água quente, mas não fervente, porque senão ele vai derreter. E eu sugiro até que você passe álcool, tá? O ideal é que seja um álcool mais forte, mas se você tá com álcool 70, pode usar. Passe bem o álcool, mas não passe mão depois, tá? Quando você tanto colocar no vidro como no plástico, você esterilizou, deixa ele secar sem encostar a mão dentro dele,
tá? Não é pra ficar pondo a mão aqui dentro. Então, depois que você esterilizar ele, você vai deixar ele secar, de preferência sobre uma folha de papel absorvente, tá? Papel toalha. E depois você só vai pegar ele por fora pra fazer o experimento, ok? E daí sim, próximo passo, preparar a base. Bom, no caso do agar-agar, eu vou esquentar a água, vou seguir os procedimentos que vem aqui na caixinha, tá? Aqui vem 4 sachês, mas você não precisa fazer os 4. Na verdade, um stick, ele chama, né? 4 sticks. Um stick é suficiente para a base que você vai precisar fazer, tá? Então, os outros 3, depois você pode até fazer, quem for escolher o agar-agar, fazer aí uma sobremesa de gelatina vegetariana, ok? Vocês lembram, né? A Pro é vegetariana, então por isso que eu prefiro agar-agar também. Então, vocês vão colocar água para esquentar, para fazer, então, a tua base, para poder fazer depois as contaminações, tá? Tem um detalhe. Quem for usar agar-agar, ele pede para que você utilize 500 ml de água fria e você dissolve o stick na água fria antes de levar ao fogo. Pessoal, no meu caso, eu vou usar um pouco menos, tá? Eu tô usando aqui 400 ml, porque eu quero ele bem firminho. Então, eu vou dissolver um stick desse de agar-agar em 400 ml de água. Depois que estiver bem dissolvido, aí eu levo ao fogo pra ele... Eu tenho que mexer até levantar fervura por 2 minutos. Aí, eu retiro do fogo, eu aguardo esfriar um pouquinho, e aí eu já coloco na forma que eu quero, tá? Que aí, o legal do agar-agar é que em temperatura ambiente, ele já solidifica. Então, não preciso colocar na geladeira. Então, essa é a vantagem do agar-agar, que com a gelatina não dá certo, tá? Ó, pessoal, vocês vão dissolver bem, tá? O pozinho fica lá na água fria. Depois que você perceber que não ficou nenhum grãozinho, tá? Que ele tá bem dissolvido, então você vai colocar no fogo e depois que ele começar a levantar fervura, você vai mexer ainda por 2 minutos e desliga, tá? Eu não vou filmar essa parte porque vocês sabem que eu sou estabanada, então vamos evitar acidentes. Ó, pessoal, só pra vocês verem um pouquinho, eu tô aqui esperando levantar a fervura, tá? Então, tem que esperar a hora que ferver, aí tem que continuar mexendo mais 2 minutinhos. Ó, pessoal, começou a levantar fervura, tá? Continua mexendo, então, mais 2 minutinhos, tá? E daí desliga e espera amornar. Bom, pessoal, então agora, tá? Já terminei, eu vou deixar ele amornar, tá? Dá pra ver que tá quente. Eu já esterilizei também os meus frasquinhos que eu vou estar usando, tá? Então, eles estão aqui apoiados no papel toalha, tá? Pra ficarem todos prontos para que eu possa colocar, então, depois o agar-agar, ok? Então, assim que ele der uma esfriada, eu já continuo. Olha, pessoal, agora, depois que já deu uma esfriadinha, vocês vão colocar, tá? O agar-agar nos recipientes, tá? Nos 4 recipientes. E vai depois colocar o nome, tá? Do que vocês vão usar na contaminação. Então, olha só. Pessoal, olha só. Eu coloquei aqui o agar-agar, tá? Eu tô com 3 potinhos, vocês vão usar 4, porque vocês vão ter o controle, a saliva, o suor e o celular, tá? Então, ó, vocês vão esperar que ele solidifique, tá? Aí, pessoal, é interessante que vocês utilizem algo para marcar o que vai representar cada um na hora da contaminação, tá? Então, vocês vão precisar de 3 cotonetes limpos para fazer a contaminação, tá? Eu vou mostrar para vocês como que faz. O agar-agar, se você estiver usando o agar-agar, ele pode ficar na temperatura ambiente que ele vai solidificar, tá? Se você tiver com a gelatina incolor, então você vai ter que colocar na geladeira, tá? Então, quem tiver com a gelatina vai ter que esperar algumas horas para ficar pronto. E o agar-agar também vai ter que esperar ele solidificar, tá bom? Então, enquanto isso, mantenham fechado, tá? De preferência, se você tiver um plástico filme, ele vai ajudar depois para você poder continuar mantendo o controle da contaminação, tá? Então, por enquanto, só mantenham bem fechados. E depois, quando você for fazer a contaminação, você tem que ter... Não precisa ser colorido, tá? Pode ser uma fita crepe, um durex, tá? Mas algo que cole, que você possa anotar o que você tá fazendo aqui de contaminação.
Olha, pessoal, vocês colocarem uma fita crepe, tá? E daí, a hora que for fazer a contaminação, só tome o cuidado de contaminar as coisas no lugar certo. Eu vou estar explicando depois com vocês. Por enquanto, eu vou deixar aqui o meu agar-agar ficar sólido, né? Ele precisa endurecer, então eu vou aguardar o momento dele solidificar. Olha só, pessoal, em menos de meia hora, o agar-agar já endureceu, tá? Ele já tá firme. Então, agora eu vou ensinar vocês como fazer a contaminação, ok? Então, vamos lá. Olha só, pessoal, vocês vão precisar de 3 cotonetes que devem ser pegos com cuidado para não contaminar com alguma coisa na sua mão, tá? Então, lavem bem as mãos, sequem bem as mãos e aí, quando você for manipular o cotonete, você pegue com cuidado. Como que vocês vão fazer a contaminação da saliva? Então, você vai pegar o cotonete, vai passar por dentro, na parte de dentro da sua bochecha, assim. Passou, aí você vai passar lá no teu, na tua cultura ali. Então, ó, esse aqui é da minha saliva. Vocês vão passar o cotonete, ok? Por cima, tá? Levemente, você passa o seu cotonete que você contaminou com a tua saliva aqui em cima, tá? Terminou de passar, você descarta o cotonete e você vai fechar com cuidado, tá? O potinho da sua saliva, ok? Aí, o ideal é você passar e envolver ele no plástico filme, que depois eu vou mostrar pra vocês como fazer. Pra que você possa contaminar com o suor, o ideal é o seguinte, ou você dá uma corridinha aí, ou faz alguns polichinelos, tá? E o ideal é que você passe no meio dos dedos, tá? Passou no meio dos dedos, você vai pegar e passar aqui também, tá? Geralmente, faça aquilo que você consiga suar mais rápido, tá? Não pegue da axila, porque se você usar desodorante e tal, ele vai pegar a contaminação do desodorante. Então, o ideal é você pegar a contaminação lá do meio do dedo do seu pé, tá bom? Então, passa lá no meio do dedo do pé, e daí você vai fazer o mesmo movimento. Vai passando aqui, e você vai ter a contaminação, então, do teu suor, tá? E, pra encerrar, lembrando que você vai ter uma caixinha escrito controle. O controle você não vai contaminar, você vai deixar sem nada, você simplesmente fecha e armazena. E o celular, o que você vai fazer? Você vai pegar o cotonete, vai passar, tá? Passa ele bem assim no teu celular, e aí você vai contaminar do mesmo jeito, tá? Vai passando, ó. O agar-agar, ele é bem firme, tá vendo? Então, você passa aqui por cima, tá? E descarta o cotonete e fecha com cuidado as 4 caixinhas, tá? Vai ser suor, saliva, celular e o controle, que não vai ter contaminação. Olha, pessoal, se vocês puderem, tá? Vocês envolvem com plástico filme. Eu coloquei todos juntos, tá? Você pode envolver separadamente ou todos juntos, tá? Vocês vão ter 4 potes, lembrem-se, eu tô com 3 aqui porque eu não tô fazendo o controle. Vocês vão ter um a mais, que é o controle. E vocês deixem num lugar de difícil acesso, tá? Assim, principalmente quem tem irmão pequeno em casa, um animalzinho, tenta deixar no alto. Pode ser em cima de um armário, em cima da geladeira, onde ninguém vai mexer. E você vai aguardar aí... O ideal, assim, se você, por exemplo, agora eu tô gravando isso aqui 7 horas da noite. Então, se você fizer isso no mesmo horário que eu, então, 7 horas da noite, você pode todos os dias, 7 horas da noite, abrir, tá? Tirar o plástico filme. Se você conseguir olhar pela tampa, nem precisa tirar a tampa, tá? Agora, se você tiver dificuldade de visualização, você vai tirar a tampa e vai visualizar se tá tendo desenvolvimento de bactérias. Na maioria dos casos, ela começa a aparecer a partir do 3º dia, tá? Mas é interessante, como a gente não vai ter o microscópio para olhar, é interessante que vocês observem, tá? O desenvolvimento ao longo aí de 7 a 10 dias, tá bom? Para ver como que tá o aparecimento das bactérias. Bom, é isso aí, pessoal. Aí vocês vão marcar os dados, a contagem das bactérias, tá? Vocês vão marcar
a quantidade de bactérias que vão aparecendo e em função do tempo. E aí a gente vai aprender a traçar o gráfico de crescimento das colônias de bactérias, ok? Espero que vocês se divirtam fazendo.